Olá, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios e hoje falaremos sobre BRICS. O evento que teve no Brasil foi recepcionado no Rio de Janeiro, envolvendo empresários, setores governamentais, para discutir uma agenda ampla de relações econômicas, envolvendo não só os fundadores do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas também vários países que acabaram se agregando à agenda do BRICS nos últimos anos, né? E para falar sobre esse assunto, estamos hoje com a Raquel Kibrit, a diretora executiva da IAPorts, a Associação Internacional de Desenvolvimento Portuário, que esteve presente no Rio de Janeiro durante o evento e hoje está em Dubai, falando direto de Dubai conosco. Obrigado, Raquel. Bom, você está direto de Dubai e recentemente nós tivemos o evento do BRICS aqui no Brasil, né? O Brasil liderou essa nova rodada. Você participou do BRICS Business Forum, e a ideia do nosso programa aqui é a gente falar mais sobre essa rodada do BRICS e os eventos atrapalhados que nós tivemos aí dos governos brasileiros e a reação do governo americano, que a gente vai deixar para o último bloco. Bom, a IAPorts, recém-formada, já tive a oportunidade de estar aqui no Porto Negócios e queria saber um pouco de você, como é que foi essa participação de vocês no evento, e a gente discutir os principais temas que foram abordados no evento e os próximos passos aí desse bloco econômico bem difuso no globo. Olha, realmente foi um evento super importante, assim, acho que para o nosso país poder sediar um evento desse, posiciona o país numa outra categoria, né, bastante estratégica. Foi muito importante porque vieram, de fato, os líderes dos outros países, né, a gente recebeu delegações internacionais, a gente recebeu líderes de governos, presidentes globais de empresas super relevantes, né? Ainda que nos seus países, às vezes a gente do Brasil não tem conhecimento, né? Quem são os maiores players do setor portuário na Índia, né? Então, assim, ter visibilidade desse movimento, né? Da África do Sul, dos Emirados Árabes, claro que a gente conhece a DP World, mas ok, né? Como é que a gente está estruturando esse tipo de movimento? Então, o fato deles terem vindo para o Brasil é super estratégico, né? E aí a gente teve algumas participações, né? O fórum que eu participei exatamente era um fórum aberto de discussão entre o setor privado sobre o que poderia ser feito, e ali um sentimento extremamente positivo do tipo, nossa, tem tanto que a gente deveria estar fazendo junto e a gente não está. Então, como é que a gente maximiza essa oportunidade dos nossos países, que socioeconomicamente tem um perfil super parecido, né? E como é que a gente potencializa isso a nosso favor? Ficou muito claro para a gente quantas coisas a gente tem em comum e como a gente deveria estar explorando isso, mas também ficou muito evidente os gaps que a gente tem para poder desenvolver uma relação comercial mais próxima, né? E aí, obviamente, falando dos fundadores, a gente tem a China, a Rússia, a Índia, a própria África do Sul e o Brasil. O Brasil sendo o quinto membro fundador, e daí entender que, assim, além da língua, obviamente, que é um gargalo para a gente poder fazer negócios, né? A gente tem não é só 5% da população brasileira fala inglês, mas aí também sem contar, né? Entre os outros países também, a falta, né, de uma língua comum para poder se comunicar é uma barreira significativa. Acho que mesmo com tanta evolução tecnológica para ajudar a gente a poder cumprir esse gap, ainda fica essa questão de idioma como sendo um dificultador das comunicações diretas, né? Além disso, acho que também ficou bem evidente que a gente hoje utiliza países intermediários para poder fazer negócios. Os nossos corredores, né, a gente brinca, tá bom, a gente tem estradas, mas a gente não tem vias expressas, né? A gente tem roads, mas a gente não tem highways, né? Então, como é que a gente cria essas highways mesmo intensas
de relação comercial que a gente tem. Obviamente, do ponto de vista de exportação e importação, né, de comércio internacional, essas vias são super intensas, principalmente entre Brasil e China, a gente tem isso muito claro, mas a verdade é que quando a gente olha a Índia, ou quando a gente olha a África do Sul, ou mesmo Rússia, ainda é bem pífio dentro daquilo que a gente poderia perseguir ou materializar. E aí, obviamente... Quando você pega essa questão das correntes comerciais, em outros programas aqui, recentemente, nós discutimos aqui o impacto da guerra no Irã e Israel na balança brasileira. Já teve uma pressão imediata nos fertilizantes. O Irã é o oitavo maior produtor de ureia e o segundo maior exportador de ureia para o Brasil, para o mundo e obviamente, para o Brasil. A Rússia também. Então, a gente sabe que os principais países produtores de commodities têm uma relação natural entre eles, né? A gente importando muito fertilizante da Rússia, eu dei exemplo do Irã também, sabendo que existe um comércio basal entre esses países, né? E é bom você trazer também para o nosso espectador, além dos fundadores dos BRICS, nesse evento participou N delegações de outros países que estão satelital ao BRICS, incorporando, de certa forma, oficializando sua participação dentro do bloco, entendendo que é a nova lógica de países que estão fora, tirando, obviamente, Rússia e a própria China, a China, que é uma grande potência econômica. Você tem países que têm uma heterogeneidade do nível de desenvolvimento econômico, né? Se a gente pensar no índice de Gini, você tem não vou dizer que é um mafuá, mas assim, é um grupo bem heterogêneo. E é um grupo que produz commodity, que é dependente de investimento, de FDI, como você mencionou. Como é que foi a discussão nessa questão de fazer negócios, entendendo que tem dois tipos de negócio, né? Tem os bancos de fomento, que vão olhar investimentos em infraestrutura, investimentos por exemplo, no setor energético, no setor de infraestrutura logística, seja rodovia, seja portos, aeroportos. Além desse investimento, né, que eu entendo que o NDB, né, o New Development Bank, que é o Banco dos BRICS, ele tem esse papel fomentador, independente dos bancos regionais de fomento e o próprio Banco Mundial. Como é que foi a discussão em torno dos investimentos privados e quem se elege nesse novos players, né? Você está hoje nos Emirados Árabes, Dubai é um grande centro econômico e do mercado financeiro para novos negócios. Como é que você enxerga a participação desses países e quais são os desafios, né, desse Railway que você trouxe do conceito de investimento, né? Facilitação, de fato, do investimento entre os países. Então, é exatamente assim. Bom, primeiro, esse conceito de Global South, né? Ele é muito bem-vindo nessa lógica, né? Então, quer dizer, entender exatamente que fora de Estados Unidos, Europa, Israel, né, que está no Oriente Médio, e a própria Austrália, né, o conceito de Global North e de Global South, né, mas se a gente olhar o mapa, a gente consegue entender que o Global North são esses países que eu mencionei, e o Global South é tudo o resto, existe, que não é resto, né, mas é realmente assim, tem muitos players muito estratégicos ali que também merecem ter sua importância, e é isso que está se buscando, né, nessa lógica dos BRICS, olhar como o sistema financeiro mais integrado e mais desenvolvido vai poder potencializar isso é absolutamente crítico, né? Então, obviamente, a gente tem um viés de política pública regulatória, que é o que você mencionou, então, quer dizer, o Banco de Fomento está criado, existe um modelo de financiamento que é realmente muito atrativo para os projetos de infraestrutura, para os projetos estratégicos de Estado, né, de governo, que realmente ajudam nessa parte de competitividade, porque no final é isso, a gente está falando de integração de infraestrutura para a melhoria da competitividade global entre os países desse bloco. Então, isso é super importante, mas assim, a gente precisa lembrar que o setor privado, o que ficou super nítido, está com fome de fazer negócio. E está muito curioso para o que pode sair dessa integração.
Então, assim, um pensamento super positivo, mas é algo que um banco de fomento não vai resolver. A gente precisa de outros tipos de estrutura financeira, né, como os bancos de varejo, os bancos corporativos, né? Então, quer dizer, faz sentido um Itaú ter né, ter os subsidiárias nesses países, né? Ou faz sentido um banco digital, um C6, perseguir isso, né? Então, quer dizer, esses movimentos do sistema financeiro privado, corporativo, é o que vai trazer segurança para o empresário poder fazer transações de forma mais intensa entre esses países, né? Porque hoje realmente a gente utiliza os intermediários, como você falou, tanto os Emirados Árabes se posicionam de forma muito positiva, né? E Singapura hoje são os países que são os intermediary countries, que na verdade estão conectando essas pontes, mas no final do nosso dia, né, para a gente ter economias integradas de fato, o sistema financeiro é fundamental, né, E aí, para poder pegando nessa fazer isso. esteira a questão do sistema financeiro, é importante a gente trazer junto, além do financeiro, as regras fiscais, né, entre os países, né? Essa disparidade fiscal, ela é uma impedância, ela atrapalha as correntes do comércio internacional. E aí, quando a gente fala comércio, né, todo mundo acha que, como a gente trabalha no setor portuário, o comércio se baseia só em produtos, né? Ou seja um granel líquido, ou uma commodity, ou um container, mas muitas das transações de comércios internacionais estão pautadas em cima de serviços. Uhum. E aí, e o serviço é muito mais fácil de você tradear, né? De você realizar, porque não envolve uma legislação aduaneira, uma legislação sanitária, o uso de um porto, que são barreiras, né, de se fazer negócio no final do dia. Nós estamos falando de pequenos produtores. Vou dar um exemplo, eu sempre dou o exemplo do sapato, né? O Brasil é um grande produtor de sapato, sapato, tênis, enfim, mas mais especificamente os sapatos masculinos de couro, e tem um mercado lá fora para ser explorado, que às vezes não é explorado porque o fabricante, o produtor, dependendo da escala, ele não tem esse acesso, esse conhecimento, ou até o apetite ao risco a fazer uma exportação, né? Uhum. Queria questionar a questão das barreiras tarifárias, e aí depois a gente entra no assunto da guerra fiscal, que os Estados Unidos acabou aí enveredando para uma agenda que eu acredito que não é a agenda mais salutar. Essa questão das dificuldades de você fazer as correntes financeiras, né, os corredores, os highways das trocas econômicas, e como é que isso foi abordado no fórum, e que tipo de solução você ali pescou durante o fórum que poderiam exemplificar e dar um pouco mais de concretude aqui para os nossos espectadores. Olha, na verdade, eu acho que tem, primeiro, né, os BRICS, eles são um bloco de alinhamento estratégico, mas eles não são um bloco que está negociando um Free Trade Agreement, Sim. né, que acho que é bem nesse ponto que a gente poderia falar, né, então, e aí, assim, acho que Só só para para trazer explicar, curiosidade... só para explicar para o nosso Desculpa. espectador, o Free Trade Agreement é o Mercosul, né? Quem está dentro do bloco Mercosul trada sem pagar imposto de importação, exportação, enfim. Quem está dentro da União Europeia, você tem a transação também sem impostos. Só para deixar claro para o nosso espectador, o BRICS, na verdade, ele foi um bloco criado para desenvolver relações não só comerciais, mas tecnológicas, enfim, de todas as naturezas, mas respeitando, obviamente, as realidades tarifárias de cada país, até porque quando você tem uma relação tarifária com países de blocos distintos, acaba valendo para todos os outros países daquele mesmo bloco. Isso, inclusive, foi um dos grandes problemas que demorou para sair o nosso acordo do Mercosul com o acordo da União Europeia, né? Exato. É bem isso mesmo. Então, obrigada por esclarecer, mas é bem exatamente isso. Então, assim, ele não é um acordo que está levando a negociações tarifárias, não é isso que está em jogo ali. Essa parte da integração econômica, ela não existe esse nível de, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né, ou visibilidade,
não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é como é que a gente utiliza, né, o nosso capital econômico em prol do desenvolvimento das economias do sul global, né? E crie novas vias de relação. Então é bem isso que está sendo discutido, né? E aí, enfim, serviços financeiros é um desses caminhos críticos que vão ajudar a abrir essas vias, né? Você sabe, eu trabalho bastante com relações internacionais, e aí, só para dar um exemplo prático, né, do que isso significa, quando eu trabalhei no consulado britânico, eu fazia parte de internacionalização para empresas brasileiras para o Reino Unido. E eu tinha muita dificuldade de medir o impacto dos investimentos do Brasil no Reino Unido, porque o investidor brasileiro enviava capital de outras partes do mundo para o UK, porque não tinha um acordo direto com o Reino Unido. Então, ou esse investimento vinha da Holanda, que o Brasil tem um acordo de bitributação com a Holanda, ou vinha dos Estados Unidos, ou vinha de Singapura, e a gente não conseguia medir exatamente o impacto das aquisições ou do investimento que o Brasil tinha tomado decisão como liderança nesses países. E eu acho que isso está em jogo, porque no final, quando a gente fala de investimento direto externo, a gente está falando desse investimento que é público e é privado, muitas vezes ele é sim privado, né? E a gente está falando exatamente da geração de emprego, renda, tributos em outro país. E isso traz essa integração econômica internacional que a gente busca, né? Que também ajuda a melhorar os níveis de competitividade global. Então, é um pouco nesse movimento, e daí isso nos BRICS também é verdade. A gente não consegue medir muito bem esse investimento direto externo dentro dos corredores finais, né? Qual é o investimento entre São Paulo e Moscou? Não sei. Qual é o investimento entre Rio de Janeiro e Cape Town? Não sei. Não temos, tá? Não temos esses dados, né? Ou entre, sei lá, entre São Paulo e Xangai. A gente hoje tem poucos dados sobre como isso está sendo feito do ponto de vista direto, porque ele sempre está passando por outro país intermediário. E daí, né, essa discussão do bloco, ela é muito positiva nesse sentido, porque ela vai buscar justamente essa integração, a criar esses highways que a gente falou a partir do momento que a gente tem essas estruturas, que não só são públicas, mas também são privadas, que vão facilitar o comércio global, vão intensificar esse movimento. Então, acho que pode dizer que, assim, para destravar essa agenda do bloco, e aí depois eu quero explorar também a ampliação desse bloco, os agregados, né? Entendendo que o Emirados Árabes acabou sendo um importante player financeiro desses agregados. Até porque é um país que principalmente Dubai, né? É o Emirados que, de fato, se abriu como uma plataforma financeira para todo mundo. Eu mesmo tenho clientes que fazem um investimento, que não são de Dubai, mas fazem investimento via Dubai no Brasil, né? Entendendo, eu tendo a concluir que uma das barreiras para isso acontecer de fato é uma uniformização de como olhar fiscalmente a transação financeira, né? Uhum. Uma coisa são as barreiras tarifárias do ponto de vista do comércio, ou seja, do serviço. Outra coisa é a transação financeira em si, né? Uhum. E aí buscando esse gancho, né? Quando o Brasil coloca um marco regulatório tarifando a transação financeira, não estou nem entrando no mérito da questão se o executivo pode ou não pode fazer isso, né? O IOF é um imposto sobre operação financeira, é um imposto discricionário, né, do governo federal, de ele poder tarifar, entendendo que ele pode inibir ou incentivar, mas o que me chamou a atenção, eu já falei em outros programas, é o absurdo de você tarifar uma transação financeira de pagamento de frete numa exportação de um produto que não recebe, né, que não é tarifado. Ou seja, eu estou criando impedâncias para o comércio brasileiro na exportação quando eu cobro um IOF na exportação de um produto do serviço, né, de pagamento desse serviço de frete. Obviamente, normalmente ele é feito lá fora, né? É um serviço que está à minha disposição e eu estou encarecendo a minha balança comercial na exportação quando eu faço esse tipo de cobrança. Isso foi um descalabro, né? Assim, eu acho que quem de fato
fez a proposta técnica, né, da implantação do UF, não leu os impactos, né, dessa corrente financeira que está por trás do comércio internacional. Eu quero explorar e aí entrar nos agregados do bloco, o exemplo do Emirados Árabes, outros agregados que têm feito aí a diferença no fórum. Mas a gente aborda isso no próximo bloco e continua a discutir esse importante evento que teve aqui no Brasil. Bom, a gente faz aí um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Estamos de volta no segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Estou aqui com a Raquel Kibrit, que é a diretora executiva da Iaports, né? Participou do evento do BRICS e hoje está falando diretamente do Dubai. Raquel, fechamos o bloco falando das conclusões da importância da melhoria do sistema fiscal entre os países nas transações financeiras. Queria abordar os outros participantes que se fizeram presentes no fórum do BRICS, né? Especialmente o módulo que você participou, que foi o módulo do business, né? Além dos Emirados Árabes, né, e obviamente dos fundadores, quem foi que se fez presente e teve personalidade de trazer discussões importantes para o fórum? Olha, eu achei muito, muito interessante a participação de outros países africanos, né, que também se fizeram presentes ali, isso para mim foi o mais interessante, né? A gente às vezes não tem muita visibilidade do que acontece na própria África, né? Mas se a gente teve a Indonésia também, participou de alguns painéis, né? Tigre Asiático, super importante para a gente, a Malásia também estava lá, então quer dizer, a gente teve participações tanto da Ásia quanto da África bem relevantes. E acho que eu só queria trazer o ponto da África, que para a gente é um pouco continente desconhecido, né, da forma com que a gente faz negócio, mas, por exemplo, né, eu estava conversando com um representante do país, falou que tem 120 milhões de pessoas morando na Etiópia, um país, né, e, enfim, ano passado eu tive a própria oportunidade de conhecer representantes do governo da Nigéria, 250 milhões de habitantes da Nigéria, então, quer dizer, não é à toa que a JBS fez um investimento gigante lá. De novo, assim, eu acho que tem muitas oportunidades para o nosso país, né, principalmente para os investidores brasileiros, para o setor privado brasileiro poder expandir um pouco mais essa atuação, né? Eu acho que da mesma forma que no mercado internacional, o mundo também recebe muitas notícias que às vezes né, geram uma impressão com relação ao Brasil, e isso também acontece com a África. E acho que esses fóruns tendem a desmistificar esse tipo de impressão para poder gerar conexões de confiança entre os países, né? E poder trazer outros tipos de realidade, outros tipos de oportunidade. Foi muito interessante nesse ponto. E pegando na esteira desses novos países, né? A gente, inclusive, eu participei de uma reunião contigo, Isso. de uma missão dos portos da Malásia, né? O Porto de Lumu. Justamente nessa integração de investimentos brasileiros na Malásia e vice-versa, né? Obviamente, aquela missão que nós participamos era muito mais com o incentivo dos malaios buscar investimentos brasileiros no seu novo porto, muito parecido com o modelo de Açu, inclusive Antuérpia fazia parte aí da estruturação do complexo portuário industrial. E aí é uma dúvida que eu sempre tenho, né? Quando você tem muita gente pedindo investimento, né? Existe, independente das barreiras comerciais e das barreiras financeiras que a gente acabou falando no primeiro bloco, como é que você enxerga a simetria entre dinheiro disponível, recurso disponível para o investimento e a necessidade do investimento, né? E vamos dar um exemplo aqui da Arábia Saudita, que está do lado aí dos Emirados, né? Você tem
recurso, dinheiro do petróleo saudita, e em contraposição você tem um país que busca FDI, busca investimentos internacionais no seu território. Agora, se não me engano, acho que é outubro ou setembro, acho que é outubro, vai ter um fórum marítimo, né, na Arábia Saudita, e, obviamente, das plataformas de discussão no fórum é a atração de investimentos para o país saudita. Como é que fica essa simetria, esse balanço entre quero investir ou quero receber investimento? Uhum. Olha, bom, aí você sabe, eu trabalho muito com vários países, né? Eu acho que depende muito da liderança do governo de saber exatamente como ele quer diversificar, o quão dependente ele quer ser de outros tipos de investimento, né? E aí uns mais e outros menos. Vamos olhar, por exemplo, o investimento que a China fez na Grécia, no Porto dos Pireus. Pireus. Tá certo? Um ponto de referência hoje, é um ponto de referência no Mediterrâneo. Exato, né? Então, quer dizer, você olha exatamente como a geopolítica, então, quer dizer, qual é que foi a reação dos outros países europeus com relação a esse investimento na Grécia, que faz parte do bloco da União Europeia, e que vai reorientar o volume de carga, né? E vai ter impactos ali no porto de Roterdã, no porto de Hamburgo, no porto de Antuérpia, porque agora tem outro ponto de entrada na Europa, que é muito mais próximo da Ásia do que esses outros portos. Então, assim, desse ponto de vista de geopolítica, e aí cada país, né, ou cada liderança do seu país tem uma visão diferente, né? Acho que essa abertura saudita é algo muito novo que a gente está observando agora, né? A Arábia Saudita sempre fez os investimentos próprios, eles fizeram os investimentos, né? Sim. O governo investe porque o governo tem capital. Essa disparidade, né, que a gente tem de capital no mundo, ela sempre ocorreu, né? Ela sempre teve, mas da nossa perspectiva, né, como conhecedora assim sobre investimento direto externo, o que dá para entender é que hoje a gente tem no mundo perfis de capital para absolutamente qualquer tipo de investimento. E o que falta mais é essa conexão, essa ligação entre os players para que eles saibam exatamente o que está disponível. Então, essa informação ela não é transparente, né? E acho que as rodadas de investimento que a própria Yaport está se propondo a fazer é justamente para poder nivelar um pouco esse tipo de oferta e demanda, né? Entendendo que investimento é um caminho crítico, né, para o setor portuário. Mas, assim, da onde a gente está sentado, da onde a gente enxerga, hoje a gente tem investidor disponível para poder viabilizar diversas obras de infraestrutura portuária no mundo. Mas muitas vezes eles não sabem, um não sabe que o outro existe para poder viabilizar esse investimento, né? Então, eu acho que essa é a reflexão mais positiva, né? E aí, olhando do ponto de vista dos Emirados Árabes com relação à Arábia Saudita, que essa foi a conversa que eu tive hoje, né? Eu tive essa oportunidade de poder visitar a sede da própria DP World e conversar com a própria área de relações governamentais, trouxe uma visão global, assim, do grupo muito positiva, né? Muito positiva com relação ao mundo e especialmente positiva com relação à América Latina, né? Então, isso foi muito especial, assim, foi muito interessante saber como eles estão tendo essa visão global, né? E aí, olhando a Arábia Saudita, assim, exatamente como eles estão olhando essa integração regional Oriente Médio por esses players. Então, como é que a própria DP World, ela é um viabilizador dessa integração no Oriente Médio, mas também com todas as outras posições, né? Eles têm operação nos 5 continentes. Então, quer dizer, como é que a gente integra isso com o Oriente Médio, o que isso significa com oportunidades de negócio para a região, mas também como posicionar a região com relação ao mundo, né? E acho que os Emirados Árabes fez isso super bem, utilizando zonas francas, né? Free Trade Zones aqui, enfim, Jebel Ali é um projeto fantástico, né? Quando você olha Javs, assim, o que eles construíram, né? Você trouxe a parte tributária também, então aqui realmente tem isenção tributária, né? No Brasil a gente tem imposto sobre exportação, imposto de IOF. Você citou isso também, né? O IOF é uma invenção brasileira, ponto. Não tem outros países do mundo não taxam, né, transações financeiras internacionais. A gente acha que é natural porque a gente vive isso, mas a verdade é que
enfim, outros países do mundo não têm IOF ou nenhuma forma relacionada disso. Então, assim, é muito interessante ver como a Arábia Saudita está se inspirando no case de sucesso dos Emirados para poder construir uma outra história de futuro para o país, né? E, obviamente, eles têm o capital para fazer isso, eles podem fazer isso, e estão olhando justamente a criação, tá bom, qual é o tipo de estrutura que eu tenho que ter na Arábia Saudita para poder diversificar minha economia, para poder fazer crescer isso e para poder atrair outros tipos de negócio que hoje eu não faço parte. Essa visão é bem recente, né, para o Oriente Médio. Eu tive aí recentemente e a impressão que eu tenho é que eu sempre brinco que quando eu tento dar a nomenclatura de hub, feeder ou porto regional, gateway, né? A gente traz conceitos da logística que é muito importante. Uma das premissas de você ser um hub port é, obviamente, você ter uma boa interlândia e iniciar a tua posição portuária já com carga garantida da sua interlândia. Mas a gente pode pegar alguns exemplos aqui que o volume transacionado no porto, né, de transbordo, de transshipment, né, no caso, você pega o exemplo de Singapura, 75% do comércio de Singapura é de fato transshipment, né, ele conecta, depois do Estreito de Malaca, ele faz a conexão do Ocidente com a costa leste asiática, né, desculpa, com o Índico, com a costa leste asiática. A gente chama isso de choke points, né? No caso, quando a gente tem o canal do Panamá como exemplo, você tem ali a República Dominicana, Caucedo, que é um porto da Deep World, também fazendo o mesmo papel, né? Pireus, né, sob controle chinês agora na Grécia, vai ter esse papel, não por estar num choke point, mas por ser um porto mais próximo da Ásia e, obviamente, o capital chinês vai, obviamente, derrubar ali bastante movimentação oriunda da China, tradando com a Europa. Essas relações entre portos, né, incentivou os Emirados Árabes a buscar uma posição, já que não tem uma interlândia, né, o Oriente Médio, não vou nem dizer porque tem muito deserto, mas não tem uma população expressiva a ponto de você ter consumo, né, ou produção, coloca esses países numa plataforma de investimento e de atração de investimento em free zones, que é o caso não só de Dubai, mas a própria Abu Dhabi tem a Kizad como uma solução também de free zone. E a Deep World foi super acertada, né? Assim, já que eu não sou, não tenho uma grande interlândia de consumo, né, ou de produção, eu quero me colocar como os fenícios no passado, né, e ser uma plataforma de trade e de corrente financeira com o mundo todo, né? Daí a presença da Deep World mundo afora e, obviamente, olhando com carinho a América Latina, porque é um grande mercado consumidor. Você comentou que tem um grupo técnico, obviamente, do BRICS, né, do setor portuário, né, em que quem lidera é justamente os Emirados Árabes, né, essa discussão. E não é à toa que eles estão aí olhando com toda a estratégia esse movimento, né. Na tua visão, né, e aí olhando para a Iaportes, né, como é que a associação se posiciona, obviamente, olhando o BRICS como um mercado imenso aí de associação, né, de buscar isso como uma própria plataforma de trocas de projetos, trocas de competências e trocas financeiras, obviamente. Como é que está a estratégia da associação nessa visão, né? É uma associação que foi criada com sede no Brasil, mas olhando, obviamente, o mundo todo, não só regionalmente na América Latina, mas eu entendo aí que o BRICS foi super acertado, a participação de vocês, obviamente, tem coisa aí para sair do forno em final de 25, início de 26, planos da associação para
para essa plataforma. Queria que você dividisse isso aí com os nossos espectadores. Não, tá ótimo, assim, obrigada pela oportunidade de poder falar mais sobre isso. A própria EAPorts, ela é uma associação internacional, obviamente a gente está de portas abertas para receber membros do mundo inteiro, mas essa visão que a gente está compartilhando junto com o BRICS, junto com o Global South, de poder ter uma associação que integre os players do setor portuário nas nossas regiões é única, né? A gente tem duas organizações internacionais que são super fortes no hemisfério norte, né? A própria APA e a própria IAPH, mas as duas carecem dessa visão de Global South, né? Então, nenhuma delas tem essa pegada internacional, que é o que a gente está se propondo a fazer. E a gente acabou de fechar uma parceria com a Marítima África, que é como se fosse o Brasil Export da África, né, mas eles, enfim, pegam a África inteira, né? Então, e a gente entende que isso vem muito do interesse que o continente tem de estar mais próximo, né, da nossa região. Então, assim, com todos os players do Global South que eu converso, a gente vê muito apetite de integração, muito interesse, muita curiosidade de conhecer mais, de estar mais próximo, e a própria associação quer muito poder se realizar nesse papel, né? Então, assim, a gente vai fazer isso com os eventos que a gente faz, a gente vai fazer isso com as rodadas de investimento que a gente faz, fazer parte dessas atividades que o BRICS trouxe foi absolutamente estratégico, né, para a nossa associação, para a gente faz muito sentido estar interligado nesse contexto, mas a ideia é justamente poder fomentar essa relação entre os players, né? A gente também fez uma aproximação com os bancos de fomento chineses, por exemplo, que também investem, né, aqui na América Latina, para que a gente possa entender exatamente como eles gostariam de estar mais conectados com a nossa associação e poder viabilizar outros tipos de investimento financeiro, né? Da mesma forma que a gente fez isso com os chineses, a gente fez isso com os europeus, com os americanos, então, quer dizer, mas é um canal de aproximação muito, muito, muito próprio nosso, né? E aí, obviamente, olhando a nossa razão de existir, que é fomentar o desenvolvimento portuário. Então, dentro do que a gente está fomentando, a gente entende que investimento é um caminho crítico para poder trazer, né, melhorar a competitividade, ampliar, enfim, a capacidade, né, de movimentação de carga dos portos, mas não só isso, né, a gente entende que o setor portuário, dentro dessas complexidades, precisa de investimentos em muitas dimensões, mais do que couber a própria EAPorts, essa vontade de ser essa plataforma que hoje não existe, não só entre o setor portuário do Global South, né, do sul global, mas também de poder ser esse integrador entre sul e norte, né? E é isso que a gente está buscando com esses movimentos que a gente tem feito na nossa região. Eu acho que é super acertado e eu acho que está no caminho certo mesmo, principalmente abraçando todas as nacionalidades e continentes e blocos de orientação geopolítica, que nós vamos abordar esse assunto no último bloco, que teve aí sequelas aí desse BRICS do ponto de vista geopolítico, mas a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Fique conosco. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do Porto Negócios e ficamos agora com Angelino Caputo e o Momento Árbitra. Momento Árbitra. Olá, pessoal. Vocês sabem o que é o reporto? É um regime tributário especial criado para incentivar a modernização e ampliação da infraestrutura portuária no Brasil. Com o reporto, as empresas portuárias e retroportuárias e até as ferrovias que chegam nos portos podem importar máquinas e equipamentos para sua operação sem o pagamento de impostos como o IPI ou o Imposto de Importação. Com isso, esses equipamentos ficam bem mais baratos, o que permite que as empresas portuárias se mantenham atualizadas e reduzam seus custos operacionais, gerando mais empregos e principalmente contribuindo para a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Nenhum país avançado do mundo tributa sua infraestrutura, pois isso significaria exportar impostos, o que não faz sentido num mundo globalizado e competitivo.
Por isso, a manutenção do reporto é essencial para o desenvolvimento do setor portuário nacional. No entanto, por mais que pareça evidente, o setor portuário sempre precisa gastar muita energia periodicamente para convencer as autoridades e conseguir prorrogar o reporto. Atualmente, depois da última prorrogação, o reporto está válido até dezembro de 2028. Também está previsto na reforma tributária, que ainda precisa ser regulamentada, num mecanismo que prevê uma avaliação periódica a cada 5 anos antes de ser prorrogado. O fato é o seguinte: o setor portuário nacional já tem dificuldades demais para garantir sua eficiência, como os gargalos rodoviários e ferroviários nos acessos, as dificuldades de dragagem e outros. Não vamos deixar que a falta do reporto também se torne mais um obstáculo para a eficiência do setor. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos aqui direto da nossa entrevista com a Raquel Kibriti, diretora executiva da IA Ports, que esteve presente no BRICS, na discussão na semana passada, e hoje fala conosco diretamente de Dubai. O Lula fechou aí várias manifestações no BRICS que repercutiram em algumas sequelas geopolíticas, né? O movimento de moeda do BRICS, o movimento da plataforma, substituição da plataforma SWIFT, né? Só para o nosso espectador entender, a plataforma SWIFT é a plataforma em que passa tudo pela dolarização, né? Essas intenções de substituição do dólar como moeda do trade internacional fez com que o governo americano, na figura do seu presidente, taxasse o Brasil na alíquota de 50% nessa semana. O impacto disso no setor portuário vai ser expressivo, uma vez que a gente tem uma balança com os Estados Unidos. Obviamente que ela é concentrada hoje em aço, mas na exportação, né, do Brasil para os Estados Unidos. Podemos traçar aqui os principais pontos como a siderúrgica. No nosso dia a dia aqui em Porto de Santos, o suco laranja é um grande produto que vai para os Estados Unidos. 60% do nosso mercado acaba indo para os Estados Unidos. A gente fez algumas observações e estudos aqui no mercado. Vai chacoalhar, as empresas estão entendendo como vai ser esse nível de impacto na nossa balança, mas no lado, obviamente isso aconteceu recentemente, você já estava em trânsito para Dubai, mas na tua análise, isso vai na contramão de tudo que foi discutido no BRICS, que é justamente derrubar fronteiras e criar pontes e highways aí de trocas financeiras e comerciais com todos os países. Queria um comentário teu sobre esse ponto, e ver o que vai acontecer agora nos próximos capítulos dessa novela entre Trump e Lula. Assim, acho que só para dar uma dimensão, né, a Rússia foi banida, né, de usar o sistema SWIFT com embargo, né? Então, assim, a Rússia ficou sem mecanismo para poder transacionar com o mundo quando ela resolveu fazer a guerra com a Ucrânia, né? Então, não vou nem dizer que é um viés de solidariedade, porque, enfim, é outra dimensão, mas o fato da Rússia não conseguir mais usar o SWIFT fez com que as empresas russas buscassem outro tipo de solução para seguirem ativas no comércio internacional, né? E aí, Dubai é uma dessas plataformas neutras, onde eles conseguem fazer esse tipo de transação internacional, né? Se puder dar um 2 cents aqui, mas do ponto de vista de pessoa física, né, com relação a esse tipo de comentário, não vejo produtivo qualquer tipo de criação de sistema secundário, né, paralelo. Na verdade, assim, produtivo não é que eu não vejo um em detrimento ao outro. Eu acho que existe sim a possibilidade de poder criar, claro que os Estados Unidos não vai ver isso com bons olhos, mas enfim, dentro de um bloco como os BRICS, existe viabilidade econômica para você criar absolutamente qualquer coisa que você quiser, tá certo? As economias são gigantescas dentro do bloco para se pensar em qualquer tipo de iniciativa, desde que exista vontade política para isso.
viabilidade econômica existe, viabilidade financeira existe, não existe mais aquela visão de dependência econômica, nem tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, para fazer um tipo de movimento como esse. Se pode pensar em algo paralelo que vá sofisticar ou que vá facilitar esse tipo de trade, eu acho ok. Agora, falar, vou banir o Swift para usar outra coisa, aí eu já acho que não é bem esse o caminho, sabe? Eu acho que realmente, assim, dentro do que a gente evoluiu em termos de integração econômica global, o Swift é, sim, hoje uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para poder viabilizar o comércio internacional. Entendo que a Rússia não conseguir transacionar mais, a utilizar o Swift, foi um mecanismo absolutamente devastador para os empresários russos, né, que fazem transações internacionais. Então, se tiver alguém que deve estar mais vocal com relação a me dar uma alternativa, obviamente é a Rússia, né, que está fora do sistema. Sim. Mas, assim, olhar isso com um olho agregador pode fazer a diferença, né? Claro que você vai estar gerando concorrência. E a mesma coisa com a questão da moeda própria, né? Acho extremamente complicado, não acho que a gente conseguiria, a gente tentou criar uma moeda própria com o Mercosul, também não deu certo, né? Também existe um projeto desse, então quem vai dizer com outro tipo de economia, né? Seria mais fácil de todos, né? Ou talvez, não mais fácil, mas talvez se a gente olhasse em termos de relevância econômica, o Brasil adotar o ien chinês nessa medida, né? Que fosse algo assim, do que a gente pensar em absolutamente a criação de uma terceira moeda que vai precisar de uma relação entre todos os países para poder fazer uma transação. Não vejo a gente criando um euro dos BRICS, assim. Acho que para a própria União Europeia criar o euro foi, enfim, uma iniciativa super sofisticada, né, que demorou anos para ser implementada. Então, quando a gente olha essa moeda comum aqui dos BRICS, eu acho bem difícil de poder implementar. Eu como com você o mesmo pensamento, até porque o euro teve uma função, né? Você ter 15 moedas em 10 quilômetros de distância não fazia sentido, né? Então, ali teve um propósito muito mais pragmático do ponto de vista de fronteira do que com um viés de melhorar a relação comercial, né? Então, eu acho que essa foi por isso deu certo, talvez, o euro, né? Já tenho também, sou mais cético também com relação à criação da moeda do Mercosul, porque a gente não tem tirando algumas fronteiras, né? Não vejo isso como um facilitador de fato de comércio. Mas, enfim. Espera aí, só criando um paralelo que eu acho que pouca gente conhece, a gente não tem moeda transacionando, mas a Argentina, por exemplo, já está aceitando o Pix. Então, assim, por mais que as moedas ainda não estejam circulando, a gente já tem um meio de pagamento que está sendo possível em outros países. Então, isso também já é muito interessante como integrador, assim, né, regional. É bem positivo. De ponto, se você tiver entendimento das conversões da moeda, eu acho que você consegue executar essas transações entre balança comercial. Uma coisa é a necessidade da unificação da moeda, porque as pessoas passam pela fronteira e necessitam ali de conversão imediata, né? Mas é o que você disse, a gente não é um bichinho à parte, porque lá você consegue pagar coisas em real e em dólar, né? Até mas uma vez que se recupere o poder de compra e o poder de paridade cambial do peso argentino, eu acho que isso vai deixar de existir um pouco, mas eu acho que esse é papo para um outro programa. Eu queria fechar o programa, Raquel, você falando da rodada de negócios que está por vir agora no segundo semestre, já está anunciado as datas e como faz para participar, qual é o público-alvo, né, dessa rodada de investimentos e, obviamente, dar o seu recado como associação aqui para os nossos espectadores. Olha, Tércio, obrigada pela oportunidade. Enfim, você é membro, né, da própria Airports, pela Forinfra, então
te agradecer pelo espaço e pelo apoio, né, que vocês dão para a gente como associação, principalmente nesse começo, né, que é tão especial poder começar um projeto desse novo. Mas, enfim, claro, fazer um convite aqui aberto para toda a comunidade portuária, não só brasileira, como internacional. A gente vai fazer a primeira rodada de investimentos virtual da IA-Ports, focada justamente em matchmaking entre projetos que precisam de investimento portuário e investidores que querem investir em projetos portuários. Então, no dia 16 de setembro, a gente vai fazer um overview global de projetos portuários no mundo. A gente vai começar por China e vai fazer China, Oriente Médio, Europa, África, Brasil, América do Sul e América do Norte. Vai ser um dia de muito conteúdo. O pessoal do Brasil Export vai fazer a projeção, né, em tempo real para a gente, pelo YouTube. Então, eles estão fazendo a cobertura para a gente poder ter isso sendo publicado para o mundo inteiro, poder assistir. Além desses projetos portuários, a gente também vai trazer investidores desses países para poder falar sobre a tese de investimento, o que eles estão investindo, que tipo de investimento que eles estão buscando, qual é a visão deles estratégica. Então, de novo, só trazendo informação de forma bem transparente, né, para quem trabalha no setor, poder exatamente saber what's going on, o que está acontecendo. Esse conteúdo vai ser gratuito para inscrição, então qualquer um pode se inscrever para poder receber o link e poder acompanhar ao vivo isso. E aí, no dia 17 e no dia 18 de setembro, a gente vai fazer rodadas de investimento portuário. E aí vão ser matchmakings em salas virtuais fechadas. São 6 rodadas, 4 rodadas sobre projetos de infraestrutura portuária. Então, enfim, novas expansões de terminal, novas áreas de porto-indústria, projetos para fazer dragagem, enfim, grandes projetos estruturantes dos portos, públicos e privados. E a gente também vai ter os investidores, obviamente, que estão olhando nesses projetos. E a gente vai ter 2 rodadas bem especiais, que são projetos focados só em net zero, só em redução de carbono. E aí também aqui a ideia é poder fomentar esse tipo de agenda, né, em termos de projetos estruturantes. Aí olhando a eletrificação do porto, olhando redução de emissão de carbono, enfim, mas de novo também em projetos estruturantes e o que precisa ser viabilizado. Pode participar qualquer player do setor, nacional e internacional, é só se inscrever e confirmar a presença, é gratuito, os membros da IA-Ports podem participar de absolutamente tudo, e quem não é membro da IA-Ports pode acompanhar tanto o conteúdo do dia 16, que vai estar sendo publicado pelo Brasil Export, quanto participar de uma rodada de matchmaking por dia. Todas as inscrições precisam ser aprovadas pela gente, então a gente olha exatamente quem está, para ter certeza que o perfil de quem vai estar no matchmaking é o perfil certo, tanto de investido quanto de investidor. Então, sobre rodada de investimentos é isso, também save the date para a próxima rodada presencial, que vai ser na B3, ano que vem, no dia 13 de abril, um dia antes da Intermodal. Essa data também já está fechada, a B3 está bem feliz de receber a gente de novo para outro evento absolutamente fantástico ali. Sobre membership, a gente vai abrir a temporada de membros agora a partir de setembro, e a gente realmente está esperando todos os membros do setor portuário para poderem estar com a gente, fazer parte dessa associação e poder fazer crescer essa agenda de fomento internacional de negócios, que é o que a gente se propõe. É ótimo. Site de contato? www.iaports.com. É só entrar em contato com a gente ou pelo e-mail info@iaports.com. A gente espera todos vocês. Qualquer dúvida, é só chamar. Obrigada. Imagina. Bom, quero agradecer você ter buscado um espaço na sua agenda. Já está atrasada para a próxima reunião. E a gente fica por aqui. E agradeço a participação, Raquel. Obrigado. Imagina, um abraço, Tércio. Até a próxima. Bom, pessoal, Tchau. A gente se encontra na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Até lá.